Fala, meus queridões! Estamos aqui de novo no auladê.com.br. Sou Bira, professor de literatura, e vamos dar seguimento ao modernismo do Brasil. Certo, pessoal? Bom, olha só, nós ainda estamos no modernismo segunda fase. Lembrem que na aula anterior eu trabalhei o modernismo, segunda fase, de 30 a 45, poesia moderna. Aqueles gênios maravilhosos, né? Bom, cara, aqui também o que vai ter é uma nata do romance brasileiro. Só que, ao invés de ser poesia, como eu disse, vai ser chamado de romance de 30 ou regional de 30. Por quê, pessoal? Porque os autores aqui eles vão retomar as regiões onde eles estão inseridos para mostrar o quê? A problemática social. Pessoal, assim, ó, o realismo lá do Machado de Assis, aquelas características como o regionalismo lá no pré-modernismo vão aparecer novamente aqui. Só que esses autores, eles vão fazer o quê? Eles vão se aprofundar nessas questões sociais do Brasil. Eles não somente vão buscar as raízes desses problemas, dessa problemática, mas também vão mostrar, denunciar, criticar e criar até sugestões da busca para resolver esses problemas. Então aqui está a genialidade deles, ok? Então nós vamos ter alguns autores muito interessantes, muito conhecidos, assim como lá na poesia moderna, o romance de 30, o regional de 30, são autores conhecidíssimos Brasil afora, são leituras obrigatórias, foram, sempre serão, nos mais variados vestibulares aí, certo? Então, o que nós temos no romance de 30, segunda fase, naquela outra ramificação da segunda fase? Pessoal, o contexto histórico é o mesmo da poesia moderna, porque é de 30 a 45, didaticamente, sempre bato nesse ponto, certo? Revolução de 30, ascensão de Getúlio ao poder, Revolução Constitucionalista, o Terceiro Reich, né, as invasões nazistas, né, a mando de Hitler e tal, os estados totalitários, né, Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial, né, aquela guerra... Cara, que assim, ó, historicamente para estudar ela é muito interessante, mas quem vivenciou esse momento, aí é complicado, né, pessoal? E o final da Segunda Guerra Mundial com as bombas atômicas. E sempre lembrando que ao fim, né, da Segunda Guerra Mundial nós ainda vamos ter o quê? A Guerra Fria, né, pessoal? Um eixo Estados Unidos, outro eixo a Rússia. Então, esse é um momento desgraçado, né, de amarguras, de dor, né? E aí, como é que vai ser, como é que isso vai aparecer no romance de 30? Bom, cara, no romance de 30 a gente vai ter características muito interessantes e estão diretamente ligadas ao quê? Ao social, aos problemas do Brasil, certo? Então assim, ó, vai ser uma literatura muito engajada, muito politizada, esses caras são muito politizados, tá? Eles vão descrever assim, ó, com minuciosidade os probleminhas, cada um deles desenhar de cada região ou do todo o Brasil, tá? Da geografia brasileira. Denúncia da opressão, né? Miséria, todas as problemáticas sociais que existem até hoje, infelizmente, no Brasil, né? A busca da verossimilhança, lembra? Verossimilhança era uma característica lá do realismo do Machado de Assis, o mais próximo da verdade, mostrar com realidade, né? Ser fidedigno àquela situação, tá? As questões ideológicas aqui, né? Porque os autores também vão tomar partido, né? Vão participar do Partido Comunista, vão adentrar a política brasileira, vão escrever obras panfletárias de tese e tal. Então vai ter muita ideologia aqui a ser analisada. Eu sempre lembro do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma pra viver, né? Todos nós precisamos de uma, né? Se prender num pilar ideológico, certo, pessoal? E o mais interessante aqui é que em cada obra, ou em cada autor, ele vai achar um tipo, um marginal, a gente chama aqui de tipificação social. Vai aparecer em cada região brasileira, norte, sul, leste, oeste dessa geografia, quem é o cara que trabalha nesse lugar, que é explorado, quem é o cara que passa pela opressão, o caboclo, o sertanejo, o cara que trabalha no campo, no rural e tal, enfim, depois a gente vai analisar aqui um pouquinho, certo? Mas no geral, o romance de 30 tem essa busca, pessoal, mostrar, denunciar os problemas do Brasil, certo? Uma coisa interessante aqui desse movimento também, e dessa época genial do Brasil, que a gente tem lá a poesia moderna, o romance de 30, vai aparecer os intérpretes do Brasil. Quem são esses intérpretes? Vocês conhecem, pessoal. Olhem quem são as figuras aqui. Gilberto Freire,
Sérgio Buarque de Holanda. A gente podia falar do Caio Prado Júnior também. São sociólogos, e dá para dizer aqui também historiadores, antropólogos, enfim, filósofos, mas grandes sociólogos. Escreveram obras que são até hoje obras-primas e requisitos nas mais variadas faculdades aí dos estudos sociológicos, né, de investimento sociológico, tá, pessoal? Então, os intérpretes do Brasil, eles fazem obras assim, ó, estudos, teses, ensaios, né, aprofundando as questões do Brasil, certo? O Gilberto Freire Casagrande Sesala é uma obra, é uma bíblia da sociologia brasileira, né? E o Sérgio Buarque de Holanda, e notem, né, Buarque de Holanda, ô família, né, Chico Buarque, né, enfim, nós temos lá o escritor, né, o cara que faz os dicionários, como é que é o nome dele mesmo? O Aurélio Buarque de Holanda, parece que corre no sangue, né, ô família boa, né, cara? Então, e o Sérgio Buarque de Holanda escreveu Raízes do Brasil, também uma obra assim, ó, é praticamente uma bíblia das faculdades aí de sociologia, antropologia, história e tal. Certo, pessoal? Então notem que vai aparecer aqui uns intelectuais das áreas mais variadas, então essa geração realmente é uma geração ímpar, singular, maravilhosa. Certo? Bom, gurizada, assim como na poesia moderna, eu tenho muitos autores aqui. E todos esses autores têm uma obra muito vasta, muitas obras. E eu não tenho como falar cada uma delas, né? Enfim, eu não tenho como esmiuçar. Eu vou dar só um panorama geral, que é para nós estudarmos para o vestibular. E se uma dessas obras for leitura obrigatória, daí tu sabe que tu tem que te aprofundar, certo? Então, eu falo de cada autor, as suas características e algumas obrinhas ali que são consideradas as mais importantes, aquelas de impacto na sua história, certo? Então vamos lá, quem é o primeiro aqui? O José Américo de Almeida. Ele é meio considerado o precursor, o cara que escreveu o primeiro romance lá em 30 mesmo, né, ou dessa geração de 30 e tal. Características dessa figura aqui. Denúncia da seca. Pessoal, vocês vão notar que as características elas são muito semelhantes em todos os autores, porque é denúncia de problemáticas, né? Mas cada um ali vai, é uma problemática de uma região, de repente é um pouco diferente de outra, e aí a gente analisa, certo? Então, denúncia da seca, seca aqui, aridez, né, e tal, e aí eu lembro aqui ó, até ó, da Madame Bovary, né, ó, quer falar em seca, vai aparecer uma moçada, né? Então, vou deixar ela aqui, porque de vez em quando ela vai retornar, né? Visão do sertanejo, então o cara lá do campo, né? Das oligarquias, as velhas oligarquias que infelizmente até hoje ainda existe. Mão de ferro, voto de cabresto, né? Você sabe, a exploração nas fazendas, né? De produção das mais variadas sementes, enfim, de todas as produções que o Brasil tem aí, certo? Os engenhos, né? Vai falar dos engenhos da cana-de-açúcar, que a gente sabe que o produto que sai da cana-de-açúcar é o quê? O açúcar, o melado, a cachaça, né? Então, ele vai mostrar ali como é que é a funcionalidade dos engenhos, certo? E temática social aqui, que na verdade é uma redundância, tá, pessoal? Quais são as principais obras aqui do José Américo de Almeida? A Paraíba e seus problemas, então a região a gente já mais ou menos sabe, Nordeste, mais especificamente Paraíba, então o sertão, a seca lá na Paraíba, Boqueirão, Coiteros e a principal obra, coloquei sempre em vermelhinho aquela que é a obra-prima, que às vezes aqui é até difícil de escolher, porque eles têm tantas obras maravilhosas, mas a Bagaceira é a obra-prima do Américo, tá? Assim ó... A bagaceira, o que é? Os bagaços, né? O que sobra, né? Lá dos engenhos da produção, depois do corte da cana-de-açúcar, de tirar o açúcar, né? Fazer o melado, enfim, né? Então, vai girar em torno desse contexto as obras do José. Certo, pessoal? Outro autor ou autora muito importante, eu acho ela ela é muito simpática, cara. Olha essa foto aqui. Todos do meio que conheciam a Raquel, ou Rachel, né? A Raquel de Queiroz, ela era uma mulher muito politizada, muito engajada e uma simpatia, né? Procurem aí uns videozinhos dela dando entrevistas. Era uma mulher fantástica, assim, sabe? Era uma intelectual, né? Respeitadíssima. Pessoal, outra coisa, esses autores todos que eu vou falar, as suas obras já viraram filmes, novelas, minisséries, leituras obrigatórias, como eu disse ali no início, né? São obras realmente significativas na história do Brasil. Certo, pessoal? Quais são as características aqui da nossa queridona? Efeitos da seca, de novo, essa questão da seca, né? O sertanejo, novamente, vai aparecer. O mundo patriarcal, machista, que ganha na base da mão forte, né? Faz a justiça com as próprias mãos, né?
Vai adentrar na obra dela a perspectiva feminina, inclusive de consciência própria, porque ela na sua infância ela passou por essa situação. Então aqui dá para ser, com guardada uma boa vontade aqui, memorialista, né? Ela vivenciou certas mudanças, né? Então ela vai trazer isso, colocar isso para nós nas suas obras. Certo, pessoal? Então algumas obrinhas importantes aqui da Raquel de Queiroz. O 15, já botei em vermelhinho, que é aquela grande seca que teve no Ceará, né? Então já temos uma região lá na década de 15, né? No ano de 1915. Outra obra fantástica dela é O Caminho das Pedras, Dora Doralina, Memorial de Maria Moura, que já foi minissérie, né? E As Três Marias. Então, algumas das obras muito bacanas e importantes aí da Raquel, da minha querida Rachel de Queiroz. Certo, pessoal? Outro autor muito importante dessa época, José Lins do Rego. Cara, olha o olhar desse homem. Bem, parece um sapo-boi, né? Mas olha só, é um charme, né? Olha esse olhar aqui. Olha só, ele deve ter influenciado o Paulo Ricardo, né? Do RPM ali nesse olhar, ó. Quais são as características dessa figura aqui? Pessoal, o José Lins do Rego está inserido num ciclo chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar. E o que é esse ciclo? Ele vai falar do que é daquela sociedade. Só que ele não vai falar só dos engenhos, tá, pessoal? Ele vai falar do auge dos engenhos, da decadência dos engenhos e da ascensão das usinas. E aí vão aparecer problemas, né, pessoal? Porque tinha, primeiro, pessoas que eram exploradas nos engenhos, né, cortando a cana, trabalhando 15, 20 horas por dia, com uma alimentação, sem nenhuma condição de trabalho. E depois, quando acende a usina e cai, né, entra em decadência o engenho, o desemprego, né, pessoal? Porque numa usina tu não precisa de tanta gente para trabalhar como tinha no engenho. E também, assim como a Raquel de Queiroz, ele vivenciou esse ciclo desde molequinho, tanto é que é autobiográfico aqui, de alguma forma é memorialista a obra dele, porque as primeiras obras ele cria um personagem que, de certa forma, vivenciou o que ele vivenciou. Então, ele viu toda essa ascensão e queda lá no ciclo da cana-de-açúcar. Certo, pessoal? Então, aqui na obra dele vai aparecer engenho versus usina, né? E vai trazer também para o contexto algo lá que o Euclides da Cunha fez, o cangaço, né? Os cangaceiros vão aparecer aqui na obra dele. Certo? Então, algumas obras importantes aqui do José Lins do Rego. Olha como eu falei, menino de engenho, doidinho, banguê, usina, mostra exatamente a ascensão do engenho, a queda do engenho e depois a ascensão da usina que existe até hoje, né, pessoal? Não quer dizer que não existam engenhos ainda, mas a gente sabe que em menor escala, né? Então, isso aqui ele vivenciou. E a grande obra dele, Fogo Morto. Fogo Morto é aquele engenho que já não pega mais tanto fogo, né? Realmente entrou em decadência. Certo? E a obra Cangaceiros, que fala exatamente do cangaço, tá, pessoal? Então, José Lins do Rego, basicamente é isso, ok? Olha só, essa figura aqui, genial, gosto muito do Graciliano Ramos, é um intelectual, é um pensador e um grande escritor brasileiro. E esse cara, meu, ele tem algumas obras fantásticas também, que viraram filmes e etc. Mas ele tem uma participação política muito interessante. Inclusive ele foi preso, teve que, né, ficou muito tempo preso. A gente vai até comentar sobre uma obra dele aqui em especial. Então, as características do Graciliano. Ele é um cara muito seco, muito direto na sua linguagem. Tá, pessoal? Então assim, ó, ele vai mostrar o quê? A miséria, a seca, né? Mas agora aqui aonde? De Pernambuco, né? Recife. Tá? As injustiças sociais. Vai ter aqui também uma análise psicológica das suas personagens, então não vai ser só demonstrar a realidade, mas também as questões da cabecinha aqui, né, de cada uma das suas personagens, tá? Vai falar de quem? Do retirante, né? Aquele cara que atravessa o sertão atrás de água, de comida, enfim, sofrendo aquelas dificuldades que nenhum ser humano deveria passar, né? E tem os textos autobiográficos dele aqui também, como eu disse, de passagens da vida dele que foram muito fortes, foram marcantes, ok? Então, uma revisãozinha rápida aqui das obras dele. Caetés, né, uma obra muito bacana, São Bernardo, bem conhecida. Botei em vermelhinho aqui o Vidas Secas, né? Vidas Secas, muito conhecido. Eu botei em vermelhinho como como a principal, mas é uma das, né, pessoal? É difícil às vezes escolher aqui de tantas obras significativas. Vidas Secas, né, que é aquela família dos retirantes que estão atravessando aquele sertão seco, árido, aparecendo as ossadas dos bichos, né? Sendo que os filhos não tinham nem nome, era o filho mais velho, o filho mais novo. Tem
tem aquela passagem que é extremamente chocante, né, que digamos assim, machuca o nosso coração quando nós lemos que é o famoso capítulo da baleia, né, a cachorrinha baleia que tem que ser morta depois que ela fica doentinha e tal. Então, Vidas Secas é a obra-prima aqui do Graciliano, certo? Angústia, Infância, já mostra um lado mais intimista, mais de análise psicológica, como eu falei anteriormente. E a obra Memórias do Cárcere é as memórias dele de quando ele foi preso, pessoal. Como ele teve um investimento político, né, muito engajado e tal, ele acabou sendo preso. E ele escreveu essas memórias lá na cadeia. Certo, pessoal? Então, a Graciliano Ramos basicamente é isso, ok? Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, cara, é o grande escritor do Rio Grande do Sul, né? E ele, assim, ó, tá marcado na história provavelmente como a maior obra histórica escrita no Brasil. Ah, mas já falamos sobre isso. O que tem aqui? O Érico Veríssimo, ele tem duas fases, tá, pessoal? E dentro dessas duas fases ele tem 3 tipos de literatura. Mas isso a gente vai analisar depois nas obras, tá? Mas no geral, as narrativas urbanas, e falando da classe média, é da primeira fase dele. Uma fase que ele fala da burguesia, fala de Porto Alegre e etc. Ali já começa a dar os primeiros passos daquele escritor que ele viria a se tornar na segunda fase. E na segunda fase vão aparecer o quê? Aí sim as características das grandes obras dele. A formação do Rio Grande do Sul, O Tempo e o Vento, né? Já vamos falar sobre isso. Análise política, né? Também com engajamento político. Foi exilado, teve que ir para os Estados Unidos, né? Porque aqui começou a ter a perseguição, né? Era Vargas, né, pessoal? Não esqueçam disso. E o uso do alegórico aqui, pessoal, é da simbologia, né? Ele mostra com humor, criando situações surreais, mas para o quê? Criticar uma realidade. Tá? Então assim, ó, a primeira fase do Érico tem obras muito conhecidas e interessantes aqui. A Clarissa, O Olhar e os Lírios do Campo foi, bum, explodiu o Érico pro Brasil aí, né, na literatura. Caminhos Cruzados e O Resto é Silêncio. Então essa primeira fase, Porto Alegre, burguesia, aquela coisa familiar, né, do antro familiar e das questões individuais ali, ok? Das suas personagens. Agora, a segunda fase, aqui sim, cara, aqui tá a genialidade do homem, né? A primeira obra, e já a mais importante, aqui é a mais importante de sua carreira, é O Tempo e o Vento, né? Que é dividida em 3 partes, tá? Que é o continente, o retrato e o arquipélago. E essa obra, O Tempo e o Vento, fala de 200 anos de formação do Rio Grande, pessoal. Ou seja, desde lá da formação das raízes do Rio Grande do Sul até a Era Vargas, ok? E aí é a saga da família Terra Cambará, né? E vai passar por muitos momentos importantes, tanto da história do Brasil ou da América Latina e principalmente do Rio Grande do Sul. Guerra da Cisplatina, Revolução Farroupilha, Guerra do Paraguai e tal, até chegar, né, na era Getúlio Vargas, ok? Então, como eu disse, a primeira fase é uma fase mais narrativa urbana, uma segunda fase dele, ou um segundo tipo de literatura dele histórica, mas também tem a parte política, engajada dele, que vai aparecer, por exemplo, no Prisioneiro, que vai ter um cunho mais político, crítica, né, ao sistema político, à situação política, ok? E o Incidente em Antares, que é uma obra do alegórico, né, como comentamos nas características anteriores, que lá os defuntos, os coveiros entram em greve e os defuntos, né, levantam da cova para reclamar, eles querem ser enterrados e tal. Aquela coisa meio Machado de Assis lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Como tu tá morto, agora eu posso criticar e mostrar os podres dessa sociedade. Por quê? Vão me matar? Eu já tô morto mesmo, né? Também obras que viraram séries de TV, enfim, filmes e tal. Esse ano, por coincidência, O Tempo e o Vento saiu, né, para o cinema novamente, tá? E fecha, no final da sua carreira, O Solo de Clarineta, que é uma obra também de memórias, né? Uma obra assim mais pessoal, né? E então, essas duas fases do Érico Veríssimo, se vocês compreenderem essa divisão ali dos centros urbanos, do inicial e a fase mais histórica e política, ajuda vocês para o vestibular. Certo, pessoal? E para fechar, nós temos quem? Jorginho Amado, né? Os baianos agora vão adorar, né? Esse cara é arretado. Eu gosto muito do Jorge Amado, porque o Jorge Amado, ele, na sua literatura, a impressão que eu tenho é que ela é apimentada, mostra a malemolência, né, do baiano, mas também aqui muito engajamento, né, pessoal? O Jorge Amado também, tecnicamente, é dividido em 2 fases a sua obra. E aí é só que inverte com o Érico Veríssimo. A primeira fase dele é a fase do chamado ciclo do cacau, aonde vai falar do cacau, da produção daquela região de Ilhéus, né?
enfim, dos maus tratos, do patriarcalismo, né, mostrar a questão do rural, do popular e principalmente o coronelismo, né, pessoal? Aquela coisa dos coronéis, os famosos coronéis do cacau que a gente vê em muitas novelas, em muitos filmes e tal, né? Baseados na obra aí do Jorge Amado, tá? Mas ele também vai ter um tom nas suas obras de sensualidade, né, de erotismo e tal, muito humor, tá? Mas não perdendo o seu engajamento à temática social. Certo, pessoal? Então assim, ó, a primeira fase dele é a fase casca grossa dele. Ele, cara, só pra te ter uma ideia, ele era tão engajado que ele viajou o mundo afora com Pablo Neruda, amigo pessoal dele, e os dois, né, colocando a cara para bater aí nas questões sociais do Brasil, da América Latina. Tá? Então aqui, ó, notem, ó, País do Carnaval, Cacau, Mar Morto, Capitães de Areia, né, que mostra aquela questão dos meninos de rua, as ruelas da Bahia, né, da capital, né, a questão da fome, da miséria, sem perspectiva de futuro e tal. O Terras do Sem Fim eu coloquei em vermelhinho aqui como a sua principal obra, mas de novo, é difícil de escolher, tá, pessoal? Só que o Terras do Sem Fim é o quê? Aquele embate por terra, né? O teu avô matou meu avô, o teu pai matou meu pai, e assim a briga foi de gerações e gerações pela briga de terras. Terras, tu vai lá e bota o cercado, tu joga fogo no cartório, por quê? Para assumir documentação e essa terra é minha e aqui eu vou defender a bala, né? E o São Jorge de Ilhéus, que mostra exatamente essa região da produção de cacau até hoje, né, pessoal, no Brasil. Então essa é uma fase muito engajada do Jorginho Amado, certo? O Terras do Sem Fim também, muitas vezes, livros mostram para nós que ele é a obra de transição. Ou seja, essa primeira fase, depois vem o Terras do Sem Fim e depois vem o quê? Essa segunda fase. Essa segunda fase é muito conhecida, né, pessoal? Por quê? Porque aqui não vai sumir as questões sociais. Tá? Aquela questão de viva e deixa viver, não é bem assim. Não, tem problemas, vamos mostrar, vamos analisar, criticar aqui, né? Entretanto, nas obras vão aparecer algumas figuras interessantes e, por coincidência, mulheres. Então a ascensão das mulheres numa sociedade extremamente machista, patriarcal, onde a mulher tem que lavar a roupa, cuidar da casa e servir quase como uma serva sexual, né? Então vou mostrar mulheres aqui com muita independência, enfrentando uma sociedade, mas também mulheres com aquele requebrado, aquelas coxas grossas, né? Aquela cor da Bahia, né? Aquela cor bonita, né? A sensualidade, o erotismo e tal. Então obras muito conhecidas, né, pessoal? Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, até abri uma exceçãozinha aqui, Dona Flor e seus dois maridos, ela tem os dois maridos, né? E, óbvio, né? Redundância, né, Beira? Mas, enfim, o Vadinho acaba morrendo, mas volta pra ela em espírito ali, né? Então, na verdade, a junção dos dois para formar um possível homem perfeito. O seu marido, ele segue as normas, é correto, dentro de uma sociedade cheia de regras, etiquetas, enfim, né? Uma certa até hipocrisia. E o Vadinho é ao lado do sexo, ao lado da brincadeira. Então, na verdade, ali ela tinha os dois pilares que transformavam ela numa mulher, assim, feliz, digamos, realizada, né? Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste, né? Uma das novelas que fez mais sucesso aí na história do Brasil e tal. E Tocaia Grande. Notem que todas essas obras aqui já foram novelas, minisséries, filmes, etc e tal. Então, basicamente, pessoal, o Romance de 30 é isso. Só quero deixar para o final aqui para dizer o seguinte, não me aprofundei em cada uma das leituras, né, pessoal? Não tem como, senão o vídeo ia ter 6 horas e 15 minutos, né? Dei uma passada rápida por cada um dos autores com as suas características e as suas principais obras, certo? Então, por hoje era isso, foi um enorme prazer estar aqui com vocês no aulad.com.br. Até a próxima e tchau!